Olá, meu amigo, tudo bom? Eu espero que esteja na sua vida, graça e paz. E hoje a gente veio fazer mais um vídeo comentário sobre o cristão e a política. Já viu acreditado que religião e política não se misturam, né? E levamos isso fielmente, né? Os nossos pais na fé lá atrás, alguns pregavam isso, e entendemos que não é bem assim, que política e religião ela não se mistura. Se mistura, não é questão de se misturar, é questão de conhecer. Porque, veja bem, o problema não é política, o problema é politicagem e jogo sujo que acontece no meio que a gente está vendo aí acontecer. Deixa eu dar um exemplo para você. Aqueles que não gostam de política, eles são dominados e regido por quem gosta. O cristão ele pode se meter na política? Pode, pode. A Bíblia não é contra o cristão ter um cargo público. A Bíblia não é. Tanto é que a gente vai ver na Bíblia homens de Deus que foram políticos, né? Vamos lá. Se a gente pegar o primeiro rei até o último rei de Israel era um cargo público e político, né? A, a, os reis, né, dominavam Israel, então é uma coisa política. E a gente vai ver depois Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, é, José, né? A gente vai ver Neemias, né, que teve cargo públicos. E na realidade, a gente está vendo hoje no Brasil uma coisa muito estranha, a qual o ex-presidente Lula, ex-condenado, né, ex-tudo, ele chegou no seu discurso, né, clichê, malhando as igrejas, né, malhando por questão aberta, algumas campanhas que não estão nem aí, né? E a pergunta é, quem é ele na fila do pão para poder falar das igrejas, né, das constituições? Se o partido dele fez e é responsável das maiores corrupção da história do mundo, tá? E ele não foi solto porque ele é inocente, ele foi solto porque a caneta passou, tá? Porque o Supremo entendeu na mentalidade dele que os juízes que condenaram não eram capazes, mas eles eram capazes de soltar o camarada. E o problema todo que me deixa preocupado, às vezes são cristãos, pessoas que se dizem crentes, e não conseguem diferenciar entre o certo e o errado. Entendeu? Você não pode votar no camarada porque o camarada vai te dar a cesta básica, né? Você tem que, se você vota, votar pela reta justiça. Porque, né, a gente vai ler aos Romanos capítulo 1, versículo 32, que tanto é culpado quem pratica e quem apoia. Por exemplo, corrupção. Ah, ele é inocente? Não, ele não é inocente. Ele não é inocente. Ele é um ex-condenado que foi liberto para poder ver se quebra um outro sistema que chegou e diminuiu algumas coisas. Quer ver um exemplo? Depois que um novo governo assumiu, tu já reparou que as questões de pessoas estar invadindo fazenda, né, os sem terra, sumiu? Você vê aí que até mesmo o Boulos, né, e os seus amiguinhos pararam de invadir propriedades. Por quê?
Porque mudou-se a governança, né? Mudou-se a diretrizes. Mudando a diretriz, acabou. Acabou o showzinho, né, de lacradores. E eu fico, às vezes, preocupado, que eu estava vendo aí agora, falaram que um grupo de 300 líderes religiosos, igrejas evangélicas, fora religiosos, né, fizeram uma petição contra Bolsonaro. Eu fico me perguntando que tipo de cristãos são esses, né? E algumas pessoas chamam ele de genocida, e eu fico perguntando, o que é um genocida? Ele está matando em massa por causa da vacina? Então a gente precisamos rever que o Brasil ele está em pé de igualdade, passando muitos outros países em questão de vacina. Muitos tá vacinando aí. Agora, se tem alguns médicos ou enfermeiros fingindo que está vacinando. Agora, a pergunta é, genocida é quem roubou milhões da máquina do governo, né? Ou... Eu não estou entendendo, porque na realidade a gente inverte valores, né? Valores e princípios, que acabam vendo aí que o genocida, na realidade, não é aquele que a vacina está aí para quem quer se vacinar, mas aquele que roubou e está saindo como injustiçado e sai malhando igrejas e líderes que a igreja tinha que estar fechada. A pergunta é, será mesmo? Ou porque a maioria esmagadora, 90%, apoia o atual governo? Então, a gente precisa olhar e ver. Você não ficaria em casa? No meu caso, olha, eu até gostaria de ficar em casa, ficar em quarentena. Mas só que quando eu olho para o lado e vejo que a minha prole chega e fala assim, ó, pai, eu quero leite, pai, eu quero biscoito. Ou a esposa fala, eu queria comer tal coisa. Aí você tem que decidir em ficar em casa, porque cuidado com essas pessoas que mandam você ficar em casa, que o salário dele, de repente, é 30 mil, 20 mil, 15 mil, sei lá, 10 mil, um exemplo, né? E tem uma reserva na sua conta, é complicado. Você está entendendo? É complicado. Mas, e você não tem. Então, nós temos que ver os dois lados desta moeda. Então, cuidado, meus queridos, para não ser manipulado. Tá? Jesus fala assim, ó, cuidado com a justiça dos fariseus. Muitos justos, são muito justos, mas justo para a sua percepção, para a sua visão de ótica. Cuidado. Tá? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Se inscreva no nosso canal, divulgue nossos vídeos. Que Deus possa vos abençoar. Shalom Adonai. Graça e paz.